queridos alunos, estão preparados para mais uma aula de geografia? Aqui com o professor Arlan Francisco. Pois bem, pessoal, vamos ver qual que é o tema para a aula de hoje? Bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, é muito importante lembrar para vocês que essa aula é na modalidade EJA, porém é uma aula voltada específica para o pessoal do sexto ano, certo? Você que é da turma de geografia e está no sexto ano, preste atenção nessa aula. Nosso tema de hoje, pessoal, é aspectos físicos do território brasileiro, os rios e as regiões hidrográficas do Brasil, onde tem o quê? Tem a extensão territorial do Brasil, ela acaba favorecendo a ocorrência de uma grande diversidade de paisagens naturais. Vamos começar falando um pouquinho do relevo. O que é o relevo? Pois bem, pessoal, o relevo é um conjunto das diferentes formas existentes na superfície terrestre, continental e oceânica. As principais formas do relevo brasileiro são planaltos, as planícies e as depressões. Vamos ver cada uma delas passo a passo o que se trata. Vamos iniciar falando um pouquinho dos planaltos. O que é os planaltos? Pois bem, pessoal, os planaltos são formas de relevos irregulares que, em geral, sofrem mais com a ação de agentes de erosão, como a água da chuva, os rios e os ventos. Os planaltos podem ser formados por chapadas, morros e serras. Os mais extensos planaltos do relevo brasileiro são os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, os planaltos e chapadas da Bacia do Paraíba e os planaltos e a serra do Atlântico Leste-Sudeste. E aqui, pessoal, ao lado direito, está uma fotozinha aqui, ó, um exemplo de um planalto. Vamos ver agora, pessoal, as planícies, certo? As áreas de planície apresentam superfícies pouco elevadas, em grandes desníveis no terreno. Geralmente são associadas às áreas de decomposição, ou seja, de sedimentos, certo? Aquelas partes que vão cedendo, como a área proveniente da erosão das rochas. Como exemplo, a gente tem nos mares, tem aquelas erosão, certo? A rocha, a água vai batendo, e as rochas vão cedendo. As planícies do rio Amazonas, por exemplo, é um resultado do acúmulo de sedimentos trazido por esses extensos cursos fluviais e seus afluentes. As planícies litorâneas do Nordeste e do Sudeste do Brasil são depósitos de sedimentos dos rios que desaguam no Oceano Atlântico. É muito importante. As depressões. As depressões são terrenos mais baixos que os demais ao seu redor. Todas as depressões do relevo brasileiro são relativas. Isto é, encontra-se em níveis mais baixos que os terrenos que a cercam, porém acima do nível do mar. Elas se formam como consequência do desgaste de suas partes mais altas. Nas principais expressões, como as amazônicas, a sertaneja, a do Rio São Francisco e a periférica sul-rio-grandense. Os territórios não costumam ultrapassar os 200 metros de altitude. A depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná é uma que alcança as maiores altitudes. Aqui ao lado, pessoal, está o exemplo de uma depressão, certo? Os rios e as regiões hidrográficas do Brasil. Pois bem, pessoal, os rios são extremamente importantes para as sociedades humanas. Dos rios provém tanto a água consumida quanto a utilizada na irrigação de plantações. Além disso, as águas dos rios possibilitam a pesca, a navegação e a obtenção de energia elétrica. Muitas cidades
surgiram próximos aos rios. Por quê? Porque seus habitantes necessitavam de água para a prática da agricultura. Por exemplo, os rios brasileiros distribuem-se em bacias hidrográficas, que são áreas drenadas por um rio principal e seus afluentes. Aqui ao lado, pessoal, está um exemplo de um rio que é uma hidrográfica que é utilizado para gerar energia elétrica, certo? A bacia do Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo, cobrindo cerca de 45% do território brasileiro. Além do Brasil, abrange também os seguintes territórios: Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, além da Guiana Francesa. O principal rio da Bacia Amazônia é o Rio Amazonas, considerado o mais extenso e o de maior volume de água. Em 2003, o Ministério do Meio Ambiente publicou um documento estabelecendo 12 regiões hidrográficas do Brasil. Cada uma dessas regiões é formada por uma grande bacia hidrográfica ou por um conjunto de microbacias. Aqui ao lado, pessoal, na foto, está as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Que está aqui elas, a Amazonas, a Tocantins, o Atlântico da Paraíba, o Atlântico Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. Aqui todas elas, as 12 regiões. Cada cozinha aqui, pessoal, e o nome ao lado, referente à extensão que ela é aqui no mapa, onde ela se localiza, certo? Bem, pessoal, para apimentar a aula de hoje, trago esse desafio importante para vocês, principalmente para testar o conhecimento de vocês. Que rios passam pelo município ou pela região onde você vive? Eles são preservados? E aí? Fica esse desafio para vocês. Bem, pessoal, para colocar em prática o que vocês acabaram de aprender, nada mais justo que uma atividade, não é isso? Pois bem, pessoal, aqui no link da descrição desse vídeo estará esse linkzinho aqui, ó, o nome atividade, na frente tem este link aí, ó. Vocês vão clicar nele, certo? Vão ser direcionados para o Google, lá vocês vão ter um formulário para vocês, vão responder algumas questões de múltiplas escolhas. Respondeu? Clica no botão enviar e encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. Assim como algum de vocês estão fazendo nas aulas anteriores. Certo? E para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, pessoal, trago essa reflexão para vocês. Olha, a persistência realiza o impossível. Desistir nunca. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, pessoal, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula.